Bom dia, pessoal. Então, vamos dar continuidade à nossa frente, tá? Então, olha lá. Frente 3, módulo 8, estudo da função cosseno, tá? Mas como eu fiz o resumo da função seno, eu vou fazer também o resumo da função cosseno, tá? Então, olha, só para memorizar e para lembrar direitinho, porque vamos usar isso aqui futuramente, tá bom? Então, vamos lá. O nosso ciclo trigonométrico sempre utilizo o sentido anti-horário, que é o positivo. Podemos também usar o sentido horário, que é negativo. Esse ciclo trigonométrico, como vimos anteriormente, ele foi dividido em 4 partes, tá? Então, ele pode ser utilizado a medida dos ângulos dos arcos em graus ou em pi radiano. Se for em grau, 90, 180, 270 e 360. Se for em pi radiano, π sobre 2, π, 3π sobre 2 ou 2π. Como eu tenho inserido no meu ciclo trigonométrico um plano cartesiano, eixo x, eixo y, aqui é 0 da origem, e o raio dessa circunferência é unitário. Portanto, à direita do zero eu tenho mais 1, acima do zero eu tenho o 1, à esquerda do zero o menos 1 e abaixo do zero o menos 1, tá? Então, eu tenho aqui, ó, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrantes, tá? Quando eu trabalho com a função cosseno, tá? Eu vou trabalhar com o eixo x. Então, olha lá. Toda vez que eu falar em função cosseno, eu vou lembrar do eixo x. Então, o eixo x é responsável pela função cosseno. Como na anterior, nós vimos que o eixo y era o responsável pela função seno. E, a partir daí, eu vou perceber assim, ó. Quando o arco cair no eixo rosa, que é o eixo x, responsável pelo cosseno, ele terá o valor de 1, tá? Ou menos 1. Se não cair no eixo rosa, ele vale 0. Então, desta forma, nós vamos preencher nossa tabela, tá? Cosseno do arco 0. Ele caiu no eixo x, nesse espaço. Então, o valor do cosseno de 0 é 1. Cosseno de 90, seguindo o ciclo trigonométrico, não caiu no eixo 0, no eixo x, então ele vale 0. Cosseno de 180 caiu no eixo x, ele vai ter o valor de menos 1. Cosseno de 270 graus, ou 3π sobre 2, não caiu no eixo x, portanto, seu valor é 0. E cosseno de 360, ou 2π, caiu no eixo x, o seu valor vale 1. Dessa forma, eu consigo achar o gráfico da função seno, da mesma forma que eu fiz o cosseno. Então, eu vou pôr valores para ele, ó. Então, eu sei que aqui, π sobre 2, π, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π para o eixo x, tá? Para y, o que eu usei para cosseno? De 1 a menos 1. Então, eu vou pôr, ó, para o eixo, aqui eu sei que eu tenho o eixo x e aqui o y. Então, para o eixo x, eu vou fazer uma marcação. Aqui, 1 e aqui embaixo, menos 1. E vou fazer os pontinhos para depois eu montar o gráfico. Então, quando o x na tabelinha é 0, o seu cosseno vale 1. Quando no x para x for 0, o cosseno vai valer 1. Vou pôr aqui, ó, de vermelhinho. 1.
Quando o x é 90 ou π sobre 2, o seu cosseno é zero. Então, π sobre 2 é zero. Marquei o meu ponto aqui. Para x, π, o y vale menos 1. Para x, π, o y vai valer menos 1. Eu tenho esse ponto aqui. Para x, 3π sobre 2, o y vale zero. Para x, 3π sobre 2, o y vale zero. Então, eu vou marcar no próprio eixo x. E para x, 2π, o y vale 1. Então, eu vou marcar lá, olha, para x, 2π, tá? O y vale 1. Então, eu tenho esse ponto aqui, certo? E vou unir esses pontos, lembrando que toda função trigonométrica é uma curva. Então, vou pôr lá, ó. Ele desce para cá em forma de curva, vem para baixo e vai subir e terminar aqui, tá? Então, esse gráfico aqui, ó, é da função cosseno x. Da mesma forma que eu determinei o período e a imagem na função seno, eu vou determinar o período e a imagem na função cosseno, porque o domínio são os reais, porque eu posso usar quaisquer pontos do eixo x. Período. Vocês percebem que ela vai fazer isso aqui, ó. Ela tem um período a seguir. Então, ela começa no zero e termina no 2π. Então, o período da função cosseno é 2π. Qual é a imagem da função cosseno? É o que eu usei no eixo y. Então, olha, percebem que eu usei somente essa parte de y, tá? Então, que espaço eu usei? Do menos 1 até 1. Então, ele é um intervalo fechado de menos 1 a 1. Correto? Então, vamos lá. Importantíssimo saber também os sinais da função cosseno. Como eu tinha os sinais da função seno, agora eu tenho também os sinais da função cosseno. Eu sei que a minha função cosseno, ela é representada pelo eixo x, correto? Bom, se aqui é o eixo x e aqui eu tenho um plano cartesiano, aqui é a origem, tá? É zero. À direita do zero são números positivos e à esquerda do zero são números negativos. Então, portanto, eu tenho que o cosseno será positivo no primeiro e no quarto quadrantes. E ele será negativo, ou seja, à esquerda do zero, no segundo e terceiro quadrantes. Tudo certo? Muito bem.